Bem, vamos começar hoje o estudo dos Atos dos Apóstolos, né? Este livro importantíssimo do Novo Testamento, escrito por São Lucas, que narra a vida da igreja logo depois da ressurreição de Cristo, né? A vinda de Pentecostes, a vida de São Paulo, a vida de São Pedro. Podemos dizer que é assim como que a primeira história da igreja, né? Os Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por São Lucas, que era médico, companheiro de São Paulo, não era judeu, né? Ele era lá da região de Antioquia, na Síria, era pagão, que na segunda viagem de São Paulo se converteu e passou a acompanhar São Paulo. Homem culto, médico, e por isso ele escreveu, né, o evangelho dele e escreveu os Atos dos Apóstolos. E o que tem de muito interessante, tanto no evangelho de São Lucas, como nos Atos dos Apóstolos, que eu já expliquei aqui, é que São Lucas fez uma pesquisa, né? Ele foi pesquisar, porque ele não era judeu, não conheceu Jesus Cristo, mas ele certamente foi conversar com os apóstolos, com Nossa Senhora, etc., junto com São Paulo, né? Por isso que quando começa os Atos dos Apóstolos, ele começa dizendo assim, ele escreveu e encomendou o livro a um tal de Teófilo, um amigo certamente cristão, que tinha condições de propagar o livro, de mandar, multiplicar, era tudo manuscrito, né? Então tinha que ser alguém que tivesse alguma condição financeira, inclusive esse Teófilo. Então ele escreve o seguinte: minha primeira narração, ó Teófilo, a primeira narração é o evangelho que ele escreveu. Contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus. É o evangelho de São Lucas. As ações e os ensinamentos de Jesus, né? Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, ele foi arrebatado ao céu. E agora ele começa a escrever para Teófilo, né? Começa falando da implantação da Igreja de Cristo, de Pentecostes e etc. Bom, então, os Atos dos Apóstolos conta a história da igreja desde Pentecostes, né, guiada pelo Espírito Santo, até chegar em Roma com São Pedro e com São Paulo, que lá em Roma foram, inclusive, mortos no ano 67, mais ou menos, né, na época do imperador Nero, né? Então, é citado desde os meados do século II, os Atos dos Apóstolos é citado em versões antigas e também em citações dos padres da igreja, como por exemplo São Justino, que foi mártir no ano 155, Clemente de Alexandria, que morreu lá por volta de 200 e pouco, Tertuliano, Orígenes, São Cirilo de Jerusalém, Santo Efrem, São João Crisóstomo, São Beda Venerável, todos esses santos padres da igreja citaram os Atos dos Apóstolos nos seus escritos, ok? Bem, o mais interessante é o uso que dele faz Santo Irineu, que morreu no ano 200 e que escreveu aquela obra contra os hereges, né? E que recorre aos Atos dos Apóstolos para defender a chamada apostolicidade de São Paulo, diante dos gnósticos ebionitas, né, e marcionitas de Marcião, que não admitiam o Evangelho de São Lucas e não aceitavam as cartas de São Paulo. Então, Santo Irineu, lá por volta do ano 170, ele usa os Atos dos Apóstolos exatamente para confirmar que as cartas de São Paulo e o Evangelho de São Lucas são palavra de Deus, são canônicos. Você pode ver isso na obra dele, Há Diversos Hereges, né? Capítulo 3, de 14 até 15. Tá? Essa obra de Santo Irineu, Contra os Hereges, foi publicada pela editora Paulus na coleção patrística, essa coleção verde que você vê aqui atrás de mim, né? Que ao todo são mais de 300 obras. Né? Muito bem. Outros dados interessantes sobre o Evangelho, sobre os Atos dos Apóstolos, nós encontramos em Teofilacto, que morreu em 1078, arcebispo grego, que dizia o seguinte, que os evangelhos apresentam os feitos do Filho de Deus, Jesus, ao passo que os Atos descrevem os feitos do Espírito Santo. Né? Teofilacto é a mesma coisa que São Teófilo. Né? Possivelmente é o Teófilo para quem, né, depois aí recebeu esse nome mais para frente. Não é o Teófilo para quem São Lucas escreveu os Atos dos Apóstolos, que é lá do primeiro século. Esse Teofilacto já é aqui do século X. Muito bem, mas esse testemunho dele é importante, né? Ele coloca o seguinte, né? O Evangelho fala do Cristo
né? E os Atos dos Apóstolos falam dos feitos do Espírito Santo. É muito interessante a gente notar na leitura dos Atos dos Apóstolos, esses 28 capítulos que nós estamos aí, a ação do Espírito Santo. Parece que os apóstolos conversavam com o Espírito Santo. Eles diziam, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo fazer isso, fazer aquilo. Sabe, era uma intimidade assim com o Espírito Santo tão grande que parecia que o Espírito Santo era alguém que sentava ali na mesa com eles para conversar, né? O testemunho mais antigo de que São Lucas é o autor dos Atos dos Apóstolos é o chamado Cânon de Muratori, que é do século II. O Cânon de Muratori foi uma descoberta lá, que é lá do século II, que trazia o índice da Bíblia, né? E esse Cânon de Muratori foi o pesquisador que encontrou isto, né? Ele dizia assim: as proezas de todos os apóstolos foram escritas num livro. Lucas, com dedicatória ao excelentíssimo Teófilo, aí reconheceu todos os fatos particulares que se desenrolaram sob seus olhos e os pôs em evidência, deixando de lado o martírio de Pedro e a viagem de Paulo da cidade de Roma rumo à Espanha. E aí outro dado interessante, né? Que o Cânon de Muratori traz, que São Paulo deve ter chegado até a Espanha, né? Mas que parece que não houve tempo de São Lucas escrever. Ele não escreveu sobre o martírio de São Pedro em Roma, né? E não escreveu sobre o martírio, sobre a ida de Paulo até a Espanha, né? Que era um desejo de São Paulo, como está nas suas cartas. Bom, o início dos Atos dos Apóstolos dá uma sequência lógica, assim, ao final do Evangelho de São Lucas, né? E ambos são dedicados ao mesmo Teófilo, como eu já disse, além de que o estilo e o vocabulário são parecidos. Então, os Atos dos Apóstolos praticamente continua o Evangelho de São Lucas lá no capítulo 24, onde termina, tá certo? Segundo São Jerônimo, que traduziu a Bíblia, né, do grego e do hebraico para o latim, a chamada Vulgata. Segundo São Jerônimo, essa capacidade, esse homem que era uma verdadeira enciclopédia, São Jerônimo, né, sabia o grego, o latim, o hebraico, né? Segundo ele, os Atos dos Apóstolos foram escritos em Roma, em grego, quando Lucas estava ali ao lado de Paulo, que estava preso por volta do ano 63, porque Paulo ficou preso em Roma mais ou menos no ano 61, 62, 63. Depois Paulo foi solto e depois tornou a ser preso de novo lá por volta do ano 66, quando ele foi então morto no ano 67, 68, na perseguição de Nero. Muito bem, então os Atos dos Apóstolos, eles são, portanto, o primeiro livro de história da igreja nascente, escrito por uma testemunha ocular dos fatos que os narrou de maneira precisa, de maneira sóbria. Por quê? Porque Lucas acompanhou São Paulo, viveu aquela experiência toda. E aí nós podemos então conhecer o rosto da igreja no primeiro século, conhecer a sua organização, né? E por isso que muitas vezes chamam de o Evangelho do Espírito Santo, né? Que traz aí a ação do Espírito Santo conduzindo a igreja. Isso é muito interessante. Jesus disse na Santa Ceia, antes dele morrer: quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Permanecerá entre vós, estará em vós. Né? Cristo garante que o Espírito Santo vai estar com ele. Isso deve mesmo. Os Atos dos Apóstolos mostram isso assim de uma maneira extraordinária. Bem, a gente pode dizer que o livro se divide em duas grandes partes, né? Uma que é marcada pela pessoa de São Pedro, a vida de São Pedro, mais ou menos até o capítulo 12. E depois a outra parte que é praticamente a vida e as ações de São Paulo, do capítulo 13 até o capítulo 28. Isso é muito interessante porque a gente vê que esses dois homens, esses dois gigantes da igreja, Pedro e Paulo, foram as chamadas colunas da igreja. Pedro mais voltado para os judeus e Paulo mais voltado para os pagãos, né? Então Pedro leva o evangelho de Jerusalém à Judéia, a Samaria, chegando até a conversão marcante do primeiro pagão batizado, que é Cornélio. Está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que é algo muito importante, né? O que inclusive abriu a porta da igreja para aqueles que não eram judeus, né? O batismo de Cornélio, que era um centurião romano pagão, né? De uma maneira assim extraordinária, abriu as portas da igreja para o paganismo, né? E Paulo promove a evangelização dos gentios, quer dizer, dos pagãos, aqueles que não eram judeus, né? Mediante 3 viagens que ele fez missionárias de grande importância, saindo ali
Nós vamos ver depois nos mapas aí, saindo de Jerusalém, de Antioquia, passando pela ilha de Chipre, atravessando toda a região de hoje da Turquia, né? Depois chegando até a Grécia, chegando até a Macedônia. Paulo então leva o evangelho aos pagãos. O capítulo 15 é uma ligação entre as duas partes do livro, mostrando Pedro e Paulo juntos em Jerusalém, conversando, lá naquele ano 49, naquele importante concílio de Jerusalém, né, sobre a questão da circuncisão, e que reconheceu que o reino de Deus é para toda a humanidade, não só para os judeus. Porque os judeus que eram convertidos ao cristianismo achavam que o cristianismo também era só para os judeus. Não, não. Deus abriu a cabeça de Pedro e de Paulo. Pedro, quando ele batizou Cornélio, que o Espírito Santo desce na casa de Cornélio. E Paulo, quando Paulo é chamado para batizar os pagãos. Então, a igreja aí se abriu, né, e no concílio, né, aí de Jerusalém, no ano 49, que é narrado no capítulo 15, faz essa ligação entre, né, a parte judaica de São Pedro e a parte, né, vamos dizer assim, dos gregos, dos pagãos de São Paulo. Bom, o que a gente nota nos Atos dos Apóstolos, na narração, a edição, é uma extraordinária alegria espiritual que atravessa toda a narração dos Atos dos Apóstolos. É uma fé extraordinária, é uma alegria, mesmo sendo perseguidos, flagelados, mortos, né, os Atos dos Apóstolos mostram uma alegria. É a alegria que vem do Espírito Santo, da certeza da origem sobrenatural da igreja, da certeza da ressurreição de Cristo, né? Isso aparece, né, nessa contemplação dos Atos dos Apóstolos extraordinários, da maneira que Deus acompanha aqueles que pregam o Evangelho, dá a eles sua proteção divina, né? E defende os discípulos das perseguições dos judeus e das perseguições dos pagãos. Quantas vezes vão ver aí os discípulos perseguidos pelos judeus, pelos sumos sacerdotes? Mataram Estevão, mataram Tiago Maior, Paulo é apedrejado não sei quantas vezes, né, flagelado não sei quantas vezes, é expulso não sei quantas vezes, mas não desistem, não há desânimo. A força da ressurreição de Cristo os impulsiona, né? Então a missão dos apóstolos se propaga de Jerusalém, né, a outras partes, Samaria, Antioquia, até Roma, sempre guiados, assistidos pelo Espírito Santo. E é interessante que São Lucas acentua exatamente a importância e a função determinante do Espírito Santo na vida da igreja. Para você ter ideia, São Lucas cita 57 vezes o Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos. Por isso que alguns chamam de o Evangelho do Espírito Santo. Bem, aqui fica essa introdução dos Atos dos Apóstolos, e na nossa próxima aula a gente vai então falar da igreja ali em Jerusalém. Né? Mais ou menos do capítulo 1 até o capítulo 7, em que a igreja sofre aquelas perseguições ali em Jerusalém, dos doutores da lei, né? Dos sumos sacerdotes, ok? E então vamos assim, passo a passo, ir desdobrando um pouco a beleza dos Atos dos Apóstolos.